Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo e estudando o livro de Gênesis, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 23. Eu quero ler com os irmãos dos versículos 10 até o 16, que está escrito assim. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Então, esse capítulo aqui, amados, nós vemos o falecimento, a morte de Sara, esposa de Abraão. E quando ela morre, Abraão vai solicitar para alguém ceder alguma caverna. Naquela época, era assim que eles sepultavam as pessoas. E ele queria ter uma caverna para poder sepultar a sua esposa e depois deixar para o sepultamento dos familiares, né? De quem precisasse, já tinha um local para o sepultamento da família. E Abraão vai e fala com os hititas, e aí ele pede, né? Pede para Efron, para ele ceder para mim a caverna de Macpela, o campo que se encontra essa caverna, e eu vou pagar. E aí, quando esse homem escuta o que Abraão está pedindo, ele diz assim: meu senhor, o que é entre nós, né? O valor desse campo, dessa caverna, pode usar e pode sepultar a sua esposa. Mas Abraão insiste com ele: não, me dá o preço, porque eu quero pagar por isso. Eu quero fazer o que é correto. Vou comprar de você, você estipula o preço, eu vou comprar, e então eu serei de fato o proprietário desse campo, dessa caverna, e estabelecerei como um lugar de sepultamento. E aí o homem aceita, fala o valor, que vale 400 peças de prata, tanto que ele diz, mas o que significa isso entre mim e você? Ou seja, ele tinha uma consideração muito grande por Abraão, e num momento triste de perda da esposa de Abraão, ele não queria nem cobrar por aquilo, mas Abraão insistiu com ele e enfim pagou e adquiriu aquele campo e a caverna que estava dentro daquele campo e fez ali o sepultamento de Sara. Amados, é interessante nós vermos como Abraão, ele não se aproveitou desse momento de fragilidade que ele estava, e aqueles homens também não se aproveitaram, né, daquele momento de fragilidade que eles estavam, mas puderam ter uma atitude correta. E sabe o que eu vejo aqui? Que houve essa atitude correta exatamente por causa do posicionamento de Abraão. Abraão era conhecido onde ele vivia como um homem que Deus andava com ele. O procedimento de Abraão revelava que Deus andava com ele. Era assim que as pessoas ao redor conheciam. E aí, quando chegou esse momento de tristeza para Abraão, de fragilidade, aqueles homens, se Abraão fosse um homem, vamos dizer assim, aproveitador, um homem ganancioso, talvez eles pudessem querer aproveitar desse momento e estipular um preço totalmente fora do comum. E Abraão, estando sensibilizado, num momento de tristeza, tendo dinheiro, o que ele faria? Ele compraria. Ou então, Abraão, se ele fosse um aproveitador, quando aqueles homens ofereceram para ele, não, você não precisa comprar, eu cedo para você, ele poderia ter se aproveitado e pensado assim: que bom, ele vai ceder, eu não preciso pagar, ótimo, tá combinado, eu vou lá e sepulto a minha esposa ali.
Mas, amados, olha que interessante um posicionamento que é um procedimento, como o apóstolo Pedro. Sabe, o apóstolo Pedro escreve sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 2, para que nós tenhamos um procedimento correto, não só diante de Deus, mas diante de todos os homens, para que naquilo que eles tentam falar mal de nós, eles não consigam encontrar e eles sejam repreendidos, vamos dizer assim, ali por Deus no dia da visitação. Por quê? Que eles possam olhar para o nosso procedimento, ainda que eles tentem falar mal, aquilo não é verdadeiro, aquilo não produz a realidade. E isso é o que acontecia com Abraão. Abraão era um homem que tinha um procedimento correto não só diante de Deus, mas diante dos homens. Ele buscava viver os aspectos da sua vida de uma forma rendida a Deus. Nós já vimos aqui que Abraão errou e falhou algumas vezes na sua caminhada, mas também nós já vimos aqui o quanto Abraão foi um homem que confiava em Deus e se relacionava com Deus. E aqui fica claro, nós já vimos Abimeleque fazendo uma declaração sobre Abraão, dizendo que nós sabemos que Deus anda com você. E aqui nós vemos um comportamento daquele povo, os hititas, um comportamento que revela que eles tinham um apreço por Abraão, eles tinham respeito por Abraão. Por quê? Por causa do posicionamento de Abraão, sempre correto, justo diante de todas as coisas. Amados, nós temos vivido tempo muito difícil. A Bíblia diz que os últimos tempos seriam tempos terríveis, porque os homens seriam avarentos, gananciosos, mentirosos, amantes de si mesmos. Eles teriam aparência de piedade, mas eles negam o poder de Deus. Ou seja, quando a Bíblia declara isso, está falando sobre pessoas que aparentemente são crentes, mas na verdade não são. São aproveitadores, são pessoas que têm um coração completamente voltado para as trevas, para as coisas da carne. E aqui nós vemos Abraão vivendo de uma forma completamente diferente disso, dessa ganância de ser aproveitador, de ter essa característica. Pelo contrário, ele fez o que era correto diante de Deus e diante dos homens. E nós vemos hoje muitas e muitas pessoas tentando aproveitar de todas as situações. São os aproveitadores. Ah, amados, que eu e você, nós tenhamos sempre o mesmo coração de Abraão. Independente da situação em que nós estivermos, seja uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade, que nós não usemos disso para nos aproveitar dos outros, pelo contrário, que nós estabeleçamos como um propósito da nossa vida, sempre agirmos de forma correta, justa, que glorifique o nosso Deus. E é incrível porque quando nós nos posicionamos assim, as pessoas reconhecem isso. É o que eu já mencionei, aqueles homens, aqueles hititas, eles reconheciam que Abraão era um homem de Deus, que Deus andava com Abraão. Quando eles fizeram a oferta para ceder, não, eu cedo a você, eu não vendo, eu cedo a você isso, eu te dou, porque eu reconheço que você é um homem de respeito, você está num momento de fragilidade, mas Abraão não quis se aproveitar disso, porque primeiro ele tinha condições de comprar, ele tinha dinheiro para comprar. E segundo, porque ele queria fazer aquilo que era correto, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Tanto que vai falar ali que ele assinou e aquela propriedade foi transferida diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Ficou claro que aquela propriedade passou a ser de Abraão. Para quê? Para não ter problemas futuros. Porque agora aquela propriedade, não foi só o meu pai ou o meu avô, né, para as gerações seguintes que cedeu aquele lugar para o Abraão. Não, agora fazia parte das propriedades que Abraão tinha. Amados, e são nessas coisas, coisas pequenas, que nós podemos aprender com a vida de Abraão. Essas coisas da nossa caminhada diária, quantas vezes, né? Às vezes tem pessoas que têm problema, por exemplo, tem um carro, compra o carro de uma outra pessoa, não passa para o seu nome e fica aquele negócio enrolado. Acontece às vezes situações complicadas de a pessoa que tem o nome no carro
faleceu, por exemplo, meu Deus, daí complicou mais a situação. Tudo por coisas simples, amados, que podem parecer simples, mas que são importantes nós fazermos aquilo que é certo, aquilo que é correto, não só diante de Deus, mas diante dos homens. A gente seguir a legislação vigente, vamos dizer assim, sabe, amados? Esse é um aprendizado para nossa vida prática, para nossa vida comum. Por quê? Porque às vezes nós enfrentamos batalhas e lutas e guerras que nós não precisaríamos enfrentar. Não precisaríamos enfrentar. Por que que não precisaríamos enfrentar? Se tivéssemos tomado uma atitude diferente, se tivéssemos feito o que é correto, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Nós veremos nos capítulos posteriores, no capítulo 25, por exemplo, quando Abraão morre, que Isaac e Ismael vão sepultar Abraão ali no mesmo campo, no mesmo lugar, na mesma caverna ali em Macpela. Já imaginou se Abraão não tivesse comprado? Se passaram quase 50 anos depois da morte de Sara, que aconteceu a morte de Abraão. Se o proprietário ali já não estivesse mais vivo, por exemplo, e fosse os seus filhos, alguém que herdou aquele lugar, ele poderia dizer: não, esse lugar aqui é meu, consta nas minhas propriedades, só foi cedida para fazer o sepultamento da esposa de Abraão, mas ela continua sendo minha. Poderia gerar o quê? Um problema futuro. Então, Abraão tomou um posicionamento que quando a gente olha aqui, a gente pensa, poxa, por que que ele não aceitou, né? Já que aqueles homens estavam querendo doar, aquele proprietário daquela terra falou, não, o que que é 400 peças de prata entre mim e você? Porque por causa do respeito que ele tinha com Abraão, eu entrego, eu cedo essa terra a você. Mas o que que Abraão pensava em todos os detalhes? Não só para aquele momento, mas ele pensava lá na frente também. Amados, isso faz parte da nossa vida diária, do nosso cotidiano, coisas simples que a gente precisa fazer, ter a documentação em ordem, ter a nossa vida estruturada, organizada nas coisas simples. Para quê? Para a gente não ter que enfrentar lá na frente batalhas desnecessárias, sofrimentos desnecessários, preocupações desnecessárias. Ah, mas eu amo estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor nos ensina das coisas mais simples do dia a dia até as coisas mais profundas do nosso relacionamento com Deus. Sabe que eu e você, nós possamos aprender isso no dia de hoje, de fazermos tudo de uma forma correta, não só diante de Deus, né? Porque às vezes a gente tem esse péssimo hábito, porque isso uma coisa que nem deveria existir, porque biblicamente não existe. A gente separa, né, aquilo que a gente faz para Deus, e as coisas simples do dia a dia. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo como se fosse ao Senhor. Eu vou fazer algum negócio, é como se fosse ao Senhor. Eu vou limpar a minha casa, é como se fosse ao Senhor. Eu vou fazer uma doação, é como se fosse ao Senhor. Eu tô saindo para ir para o meu trabalho, eu vou chegar no meu trabalho, vou trabalhar lá como se fosse ao Senhor. E a Bíblia nos ensina a ter esse modelo de vida, sempre como ao Senhor. E Abraão vivia assim, fazendo todas as coisas, inclusive o que? Os seus negócios. Então não era só algo correto diante de Deus, mas também diante dos homens. Como eu mencionei, ele não foi um aproveitador. E nós temos vivido um tempo difícil, nós temos visto isso, né, amados? De muitos e muitos aproveitadores e que nós não sejamos esses em nome de Jesus. Que nós possamos fazer tudo que glorifique e honre o nome de Deus e minimize qualquer tipo de problema, seja para nós, ou seja para nossa casa, para nossa família. Porque eu tenho certeza que quando Abraão fez isso aqui, ele queria minimizar os problemas posteriores. Ele queria fazer a coisa da forma correta. Não, quero comprar, eu quero adquirir e eu vou ter um local para sepultamento, não só de Sara, mas dos familiares que vierem a
a morrer, inclusive ele, depois nós vemos que foi sepultado ali no campo de Macpela. Então, que eu e você, amados, nós possamos ter esse discernimento mesmo, de tudo que nós formos fazer, que seja sempre pensando na forma correta e não tentando nos aproveitar de qualquer coisa ou de qualquer situação, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. São coisas simples do dia a dia, Pai, mas que fazem muita diferença na nossa vida. Como o apóstolo Pedro escreveu, que tudo que nós fizermos, nós tenhamos um procedimento correto, não só diante do Senhor, mas diante dos homens, para que eles não tenham o que falar a nosso respeito. Ah, Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós entendamos e aceitemos esse modelo de vida. Sabe, Pai, temos vivido um tempo em que muitas e muitas pessoas querem se aproveitar de tudo e de todos, de todas as circunstâncias, de todas as situações, mas nós não queremos ser esses aproveitadores. Nós queremos ser assim como Abraão, que age de uma forma justa, correta em todas as coisas. Nos ajuda a viver assim, nos ensina a viver assim. Pai, nós queremos que cada detalhe da nossa vida seja para a sua glória, que cada decisão, que cada escolha nossa seja para a sua glória. Que nós não venhamos a tomar decisões fundamentadas num coração que quer obter lucro ou ganho com coisas que não são lícitas, ou até mesmo com coisas que são lícitas, mas que não deveriam ser feitas. Não deveriam ser feitas porque, como diz a palavra, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pai, que eu e os meus irmãos nós possamos entender esse modelo de vida, um modelo de vida que quer glorificar o Senhor em cada detalhe, em cada aspecto do nosso dia a dia, da nossa rotina, seja em casa, seja no trabalho, seja com as nossas finanças, nos nossos relacionamentos, em tudo. Nós queremos glorificar o Senhor. Nos ajuda a viver assim. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos tenhamos os olhos dos nossos corações iluminados e que nós possamos ver como o Senhor vê. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria para cada detalhe da nossa vida, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.